Oi, som. Oi. Só um momentinho. Rebeca, eu queria que você fosse. Tem no seu pendrive a foto das duas garotas do Não, eu vou fazer no final. Ah, tá bom, então desculpa. Tem que olhar no final também. Vai. Bom dia, gente. Bom dia. Meu nome é Fífia Rayane. Sou mais uma vadia aí, representando a Marcha das Vadias. E eu queria explicar para vocês como é que é esse movimento, por que ele surgiu, né? Por que vadia, e por que a gente tem que integrar nossas pautas de luta, né? Tá lutando junto aí. A Marcha das Vadias, ela surgiu no Canadá, né? Quando um policial estava dando uma palestra acerca de casos de estupro que estava tendo numa dada universidade do Canadá. E na fala dele, ele disse que as mulheres, para deixarem de ser estupradas, deviam parar de andar vestidas como vadias. E o movimento de protesto começou no próprio Canadá e se estendeu, né, por todo mundo, essa Marcha das Vadias. E chegou no Brasil, e em Natal, que bom, né? Graças a Deus. E muita gente questiona por que, né, vadia. Será que esse termo não é muito agressivo, né? Mas é justamente, como o próprio fala da colega Cris, né, que estava falando aqui, de certa forma uma ironia, né, uma provocação mesmo para essa questão do machismo, né, do preconceito, do moralismo que se tem em torno dessas palavras. O que se diz se ser livre é ser vadia, então eu sou vadia com muito orgulho, né? A Marcha das Vadias, o que ela propõe? O assunto central da Marcha das Vadias é a questão da violência, né? A violência sexual, a violência emocional, psíquica, a violência física. A gente vê que as mulheres, de uma forma geral, sentem muito medo, né? Hoje a gente vive a cultura do estupro. Você está com a saia curta no meio da rua, né? Você está pedindo para ser estuprada. E na verdade não é isso, é uma coisa muito grave. Então, isso se estende para diversos segmentos sociais. As prostitutas, por exemplo, né? Há um preconceito muito grande em relação ao estupro a prostitutas. Então, elas vão na delegacia e falam: eu fui estuprada. Você é uma prostituta estuprada, como assim? Então, como assim você tem esse tipo de pensamento, né? Que esse segmento social ele sofre muito, sofre preconceito, né? E tantos outros. O preconceito, a violência psicológica, ela não se dá só no âmbito da figura feminina, né? Porque o machismo ele está em todos os gêneros, né? A sociedade patriarcal ela impõe que o gênero homem, né? Macho seja macho, a fêmea seja fêmea. E disso decorre todos os preconceitos que a gente tem, né? Contra os travestis, contra os transexuais, contra os próprios homens, né? Que tem as travestis, as transexuais, os homens, enfim, se impõe para padrão do comportamento. E se esse padrão do comportamento não for seguido, né? A gente sofre essa violência psicológica, emocional, né? A gente se sente excluído, a gente se sente, sofre preconceito de todas as formas. E como a marcha ela trata de preconceito, ela diretamente trata também sobre liberdade. A liberdade de ser o que a gente quer ser o que a gente é, né? Como a própria Rebeca estava falando e como eu vi na fala de todas as pessoas aqui que comporam as mesas durante esses dias. A liberdade de a gente tá tendo autonomia, né? De estar se afirmando na sociedade da forma que a gente acha que deve se afirmar, sem que a gente esteja sendo taxado de qualquer coisa que seja, inclusive de vadia, né? No sentido pejorativo. A gente ter a liberdade de andar na rua com a roupa que a gente quiser e não ser sofrer assédio, né? Ser chamado de gostosa, receber vários fios na rua, né? A gente quer andar assim como normalidade, né? A gente quer ter o direito de se comportar da forma que a gente quiser. Essa questão da marcha em si, né? Que a mídia ela vincula muito a questão do nu, né? Na Marcha das Vadias, né? Mostrar os seios, mostrar o corpo. E tem toda
toda essa questão do tabu em relação ao corpo. Na Marcha das Vadias você não precisa tirar a roupa para você ir, não. Você vai da forma que você quiser, você vai estar lá compondo luta. Depende das suas demandas, do que você acha que está... E o que você luta no seu dia a dia. Por que algumas mulheres, na verdade, nem são a maioria, são a minoria, né? Porque a mídia, como a gente tem colocado, que a gente está vivendo numa sociedade muito fundamentalista, né? Moralista, de direita. Então, a mídia está representando essa sociedade. E por isso, né, a gente, quando se coloca Marcha das Vadias, a primeira marcha que aparece é uma mulher com os seios de fora. E a gente tem todo esse tabu em relação ao seio, né? Toda essa mercantilização em relação à figura feminina. A mulher é mostrada na TV, né? Mulher de peitão, mulher de bundão, é a mulher gostosa. A mulher que não se encaixa nesse padrão é a mulher feia que tem a autoestima totalmente derrubada todos os dias. E assim, o que diz é que não se pode mostrar o seio feminino, né? Pode mostrar o seio masculino, mas não pode mostrar o seio feminino porque desperta desejo no homem. Tá, como assim? A gente tem que adequar todo o nosso comportamento, todo o nosso padrão de vida por causa do desejo do homem. Então, assim, a gente também não sente desejo. Então, é um condicionamento social que se tem a partir dessa sociedade patriarcal, de comportamento, né? E que a gente precisa questionar. Que a Marcha das Vadias ela tem essa proposta de estar trazendo esses tipos de questionamento em relação ao corpo, em relação à violência, em relação à liberdade. E aqui eu coloco a importância da união desses movimentos, né? E não só de mulheres, mesmo como aqui é falado, porque todo mundo nessa sociedade ela sofre violência, seja psíquica, seja emocional, seja física, enfim. A nossa luta, né, é uma das coisas que se colocam. Eu queria falar duas gritos de luta, né, que a gente fala de Marcha das Vadias, que se o corpo é da mulher, ela dá pra quem quiser, ela dá pra quem quiser, ela dá pra quem quiser, inclusive outra mulher. Então, não é só das mulheres heterossexuais, das mulheres brancas. Não é isso, né? A gente quer compor com todos os movimentos sociais, né? Que é uma composição de gênero, né? A igualdade de direitos entre os gêneros e que esses gêneros sejam formados da forma que eles quiserem, entendeu? Que se tenha a liberdade para se fazer isso. A gente está trazendo essa proposta. E outro campo que a gente faz na Marcha das Vadias a nossa luta é todo dia contra o machismo, o racismo, e eu colocaria a transfobia, né? Porque a última palavra é a homofobia, então a gente está aqui nesse espaço. Então a nossa luta é todo dia contra o racismo, o machismo e a transfobia. Eu queria finalizar a minha fala agradecendo e parabenizando esse espaço que está sendo super organizado, né? O pessoal das lutas aí se integrando. E quando eu cheguei aqui, eu fiquei muito feliz porque eu fui muito bem recebida. Inclusive, estou aqui falando numa mesa, né? Falando sobre a minha luta para vocês. Você está todo mundo escutando o que eu estou falando. Então, eu estou muito feliz e acho que esse espaço que foi me dado. Acho que esse espaço, esse momento é muito importante justamente pela questão da união. Seja 10 pessoas, 2 pessoas que compõem um movimento social, que a gente integra essas pessoas na nossa luta, a luta dos movimentos de resistência, para que a gente consiga ampliar ainda mais, né, que às vezes a gente sente que os movimentos eles estão muito separados. Tem a mesma pauta de luta, mas ainda continuam separados. Então, por isso eu acho importante eu estar aqui. A Marcha das Vadias está declarando apoio, vocês estarem declarando apoio a nós. Então a gente está compondo o ato do dia 21 de junho na Praça Vermelha, às 3 horas. Então, obrigado por esse espaço, obrigado por estarem sendo tão receptivas com a gente e vamos compor essa luta juntas, essa luta de todas nós. Pode botar lá bem de fora. Obrigado. Agora eu quero dar a palavra para a senhora Lara, da delegacia.